Tudo certo? Passando aqui para começar. Passando aqui não, nós vamos ter um papo de 1 hora aqui. Chegando aqui para falar para vocês que está começando mais um papo daqui. Dessa vez a gente vai receber Mauro Galvão, zagueiro que fez história tanto no Grêmio quanto no Inter, que já está aqui para entrar na live com a gente, começar a conversar. E vai contar um pouco da trajetória do Botafogo, chegou perguntas de outros clubes aí. Um cara que é ídolo por onde passou e com certeza vai ter muita história para poder contar. Tudo certo, Mauro? Tudo bem, Guilherme? Como é que tá? Pô, tudo tranquilo. Tá frio aí? Pô! Tu tá no... aí não é tão frio que nem aqui. Não, não. De vez em quando dá um friozinho assim, chega ali uns 15. Peguei até 10 graus aqui já uma vez, mas é difícil. Mauro, eu queria começar te agradecendo por ter topado participar desse papo. Que isso, Guilherme, é um prazer, cara. Acho que até é legal assim para nós agora com essa situação que a gente está vivendo aí, né? Dentro de casa, não podendo sair, né? Não pode fazer nada, você não pode trabalhar, não pode viajar. Então a gente fica muito preso, né, cara? Até é bom, né, a gente conversar um pouco, né, para poder se distrair um pouco, né, relembrar um pouco aí das histórias. Enfim, estou à disposição, hein? Eu queria começar te perguntando como é que está sendo para ti a tua rotina agora com a pandemia, os teus projetos, como é que tu está fazendo nesse momento de isolamento, de coronavírus? Ó, Guilherme, primeiro, né, a gente está dando prioridade para a saúde, né, que eu acho que é o principal, né? Então a gente tem ficado bastante em casa, é um pouco chato, né, porque a gente tem o costume de sempre estar fazendo alguma coisa, assim, trabalhar, enfim, viajar. Eu mesmo sempre vou para Porto Alegre, né? E são 3 meses que a gente não sai de casa, né? Nem meu filho tô conseguindo ver, porque ele mora em Niterói, então é um pouco fora, né, daqui do Rio. E a gente está evitando, né, de arrumar problema, né? Porque a gente sabe que, às vezes, num desses deslocamentos, assim, a gente pode arrumar uma confusão. Então, melhor ficar em casa, a gente só sai para fazer compras mesmo, assim, para casa, né, para ter o que comer. Enfim, a gente está procurando seguir aquilo que foi pedido, né? Então, acho que se cada um fizer a sua parte, acho que é importante. Mas é claro que a gente entende que tem gente que precisa ir trabalhar, que precisa, então a gente tem que dar preferência para esse pessoal, né? Que eles possam ir, que eles possam, né, ter a segurança para poder fazer o que eles têm que fazer, porque as pessoas precisam também ter uma condição de poder comprar as coisas, né? E para isso tem que trabalhar, né? Então, se a gente não entender isso aí complica. Mauro, e assim, obviamente que tu sabe que a maioria das perguntas que chegou aqui foi referente à tua passagem pelo Sul, e muita gente não sabe, mas antes de tu ir pro Inter e fazer aquele conquistar o título do Brasileiro invicto, tu passou pelas bases do Grêmio, né? E como é que foi ali? Por que tu saiu? Como é que foi esse início na base ainda? Muita gente não sabe, né? Até é normal isso, porque na base, na verdade, o pessoal não liga, não se liga muito, né, no que acontece na base, a não ser aqueles que, que vivem mesmo do futebol, né? E que tem que prestar atenção nisso. Então, não, eu comecei com 11 anos no Grêmio, né, na escolinha. Eu fui fazer um amistoso lá no Olímpico, não saiu o jogo, era uma preliminar, na verdade, né? E aí meu pai estava junto, ele veio ver o jogo, como choveu, não sai, nunca sai preliminar quando chove. Aí nós fomos no campo anexo ali, que era o chamado suplementar, né, do Olímpico, e aí fomos ali, tinha uns garotos jogando, treinando, né, e era até 12 anos o time deles, né. E meu pai conheceu o treinador, né, eles tinham jogado juntos, meu pai jogou futebol amador, que era o Fernando Zagotegui. E aí ele perguntou o que estava fazendo aí. Não, vim trazer meu filho, aí, papapá, aquela coisa. Ele perguntou minha idade, eu disse, eu tenho 11 anos, aquela coisa toda. Ele disse, é. Aí meu pai, ele convidou, né, falou, não quer trazer o teu filho aqui? Aí meu pai perguntou para mim, né, o que eu achava, se eu jogava naquele time ali, né, porque eu estava vendo o jogo, né. Eu disse, não, eu jogo, sim. Aí eu demorei um pouco, uma semana, eu acho, e aí eu me apresentei lá no Grêmio, comecei a treinar, e aí começou, né, a minha história no futebol. Foi assim.
E logo depois, tu sai do Grêmio na base e vai para a base do Inter. E no início da tua carreira, tu já conquista aquele brasileiro invicto, aquele título invicto com o Inter. Como é que foi para ti, tão jovem, já estar naquele time e conquistar um título dessa relevância? Pois é, né? Essa mudança foi muito importante, né? Porque o Inter ele tinha uma filosofia de aproveitar muitos jogadores da base, né? Então eu cheguei no Inter com 15, com 17 eu estreiei, né? E já comecei a jogar no profissional, enfim. E aí o nosso time foi muito bem, né? No Campeonato Brasileiro, né? O Inter já era um time bicampeão, né? Naquele momento. E a gente acabou conquistando aquele título que é um título inédito, né? É um título campeão invicto brasileiro. Eu acho que o Inter é o único time que tem, né? Esse Isso. título. Então, é um título que marca muito, porque é no começo da minha carreira e ele, sem dúvida nenhuma, ele me abriu as portas, né? Me ajudou muito, me deu muita confiança, né? E para poder seguir nessa carreira, que é uma carreira muito difícil. Tu falou ali que o Inter era um time que usava muito a base. Esse foi um dos motivos de tu sair da base do Grêmio para a base do Inter ou tem algum outro motivo? Não, foi esse o motivo, foi esse a gente conversando, né, conversando com meu pai, e a gente entendeu que o Grêmio tinha uma política de contratar jogadores já com 28 anos, 30 anos, jogadores prontos, e o Inter não, Batista, Falcão, Jair, enfim, vários jogadores que eram da base, eles tinham chance, né, para jogar. Então, como aconteceram algumas coisas ali no momento, né, no Grêmio que eu não tive assim aquela projeção, né, que eu esperava, né, de poder subir logo, a gente sentiu que era o momento de trocar. Então foi isso que aconteceu. É claro que nesse período você tem um pouco de aquelas dúvidas, aquelas coisas, né, que são normais, mas tinha que se tomar uma decisão, né, e a gente acabou tomando e depois a gente ouve muitos comentários, assim, muitas conversas, que foi por causa disso, foi por causa daquilo, mas não foi por causa de nada. Eu saí realmente porque a gente via uma perspectiva maior jogando num time que usava jogadores, né, da base. E o Grêmio não tinha esse perfil, né? Naquele momento não tinha. Hoje até tem mais, né, do que anteriormente. E no Inter ali tu fica até em torno de 86, se não me falha a memória. Até recentemente eu entrevistei o Aloísio, que foi zagueiro contigo ali. Ele disse que foi um dos melhores zagueiros que ele teve o prazer de jogar junto. Como é que foi jogar no Inter tanto tempo, conseguir ficar aí? Aquela época era mais comum, mas jogar 7, 8 anos em alto nível no Inter ali no teu início de carreira. Não é fácil, né? O Internacional é um time, pô, time grande, um time de muita torcida, e jogar assim, que nem eu fiquei no Inter 7 anos praticamente, assim, conquistando títulos, né, que a gente acabou sendo tetracampeão gaúcho, né, conquistamos outros títulos, né, que às vezes até as pessoas não falam muito, né, que agora não me vem o nome, mas era uma espécie de um campeonato brasileiro que a gente conquistou ali, agora não lembro do nome, torneio Heleno Nunes, eu acho que era. Foi um torneio que teve ali que acho que não teve o Campeonato Brasileiro e acabou tendo essa competição. Então, nós ganhamos essa competição, ganhamos vários torneios importantes. O Inter viajava bastante para o exterior, na Espanha principalmente. Então, foi bom. Representamos também a seleção brasileira, né, nas Olimpíadas, ganhamos a medalha de prata, né, foi por um pouquinho a gente não chega, né, a de ouro. Então, acho que foi uma época muito boa, né, no internacional, assim, um período grande, né? Hoje já é mais difícil disso acontecer, né, Guilherme? Um jogador ficar 7 anos num clube e claro que mudaram as regras, tudo, o negócio de passe não tem mais, então terminou teu contrato, tu tá livre, pode sair. Então as coisas mudaram. Antes não, para sair você tinha que ter assim, a liberação do clube, né? Você não podia pegar e não, quero sair. Você era do clube, você não tinha como sair. Só se eles te liberassem mesmo, te mandassem embora, aí sim você ficava livre, né? Então foi isso, foi um período muito bom, aprendi muito, conheci. Ali foi uma escola muito boa, né, no internacional, principalmente naquele ano do Campeonato Brasileiro
invicto, né? Eu convivi com vários jogadores experientes, jogadores que você tem como assim seguir, né? Você tem como pegar como exemplo, né? Falcão, Batista, Benítez, Jair, enfim, Mauro Pastor, que foi meu companheiro de zaga, Cláudio Mineiro, Mário Sérgio, falecido. Então, muita gente boa. Se eu fosse numerar aqui, eu ia passar muito tempo, né? Porque é gente boa demais. E tinha, na reserva, tinha um outro time, né? E praticamente nós tivemos uma partida, só para lembrar, assim, contra o Vasco, no Maracanã, que não puderam jogar Falcão e Valdomiro, né? Então entrou o Valdir Lima no lugar do Falcão e o Chico Espina no lugar do Valdomiro. Os dois foram fundamentais naquela vitória no Maracanã, né? Um deu o passe e o outro fez o gol. E ali nós praticamente selamos, né, a vitória e demos um grande passo para conquistar o título. Mauro, tá chegando bastante pergunta e comentário referente à tua passagem pelo Botafogo. O João até perguntou como é que foi jogar no clube do Botafogo e ser campeão lá, que era um time que vinha de um jejum grande de títulos, e tu chega e conquista 2 títulos ali, 2 anos consecutivos. Pois é, foi muito bom, né? Foi assim, não foi fácil, né? No começo, eu cheguei em 88 no Botafogo. Aí foi um ano assim que foi aquele ano que você começa a entender as coisas, como funcionam no clube, né? Como é que é o grupo de jogadores, como é que é, né? Como é que é o time. E aí, é claro que tem que se fazer algumas mudanças, né? Nesse caso, foi muito importante a chegada do Espinosa, né? Valdir Espinosa, falecido, né? Infelizmente. Chegou, ele ajudou muita gente, não é? É um cara muito, assim, sério e, ao mesmo tempo, ele tem, assim, ele consegue fazer com que todos sigam, né, aquilo que ele tem, né, aquilo que ele propõe para a gente. Então, foi muito bem nesse sentido, porque o Botafogo tinha uma situação assim muito de psicológico, que era o problema de não chegar, não ganhar. Então, isso aí fazia sempre com que tivesse aquele comentário assim, pô, vai morrer na praia de novo, não vai dar certo, né? O Botafogo vai ser de novo mais um ano sem ganhar. Então vinha sempre esse comentário. Então nós tínhamos que ter aquela força mental para não deixar com que isso chegasse na gente, né? E a gente acabou conseguindo. Agora a gente tem visto bastante, né, esses jogos que estão sendo repetidos, né? E inclusive passou esse jogo do Botafogo e Flamengo e pô, dá muito satisfação, né, de ver os times jogando, né? O nível dos jogadores, né? Que nós jogamos contra um time do Flamengo que tinha mais de meio time jogador de seleção, né, brasileira. Então, para assim, valorizar mais ainda, né, aquilo que nós fizemos, né, o título que nós conquistamos, e foi para o torcedor botafoguense, eu acho que foi um alívio, né? E eles tiveram assim, a possibilidade de extravasar, e nós também, né? Naquele tempo ali, tu chega no Botafogo, aí tu tinha passado pelo Bangu, tu joga no Botafogo, sai aquela fila de títulos. Eu acredito, não sei, aí tu vai me dizer, né? Que a festa de comemoração de um título desse, o ambiente é muito bom tu ganhar e tu ser campeão, ainda mais com essa fila. Tem alguma história de bastidor daquele time que tu possa contar, que não vai prejudicar ninguém, que já tenha caducado? Olha, tem bastante história, assim, mais assim interessante foi que nós fomos para a Serra, né, para ficar mais assim fechado e se preparar bem para as finais. A gente já sabia, já estava classificado. E ali a gente teve várias reuniões, né, para poder acertar as coisas. Então foi muito bom ali, porque a gente acabou acertando uma marcação, né, que foi importante para nós no jogo, né? Não sei se foi no segundo ou no primeiro jogo, acho que foi no primeiro da final, que a gente acabou assim chegando num consenso que era importante fazer uma marcação no Zico, né? Um jogador pegar ele o campo todo, né? E acabou dando certo. Foi assim aquilo que desequilibrou no jogo. O Flamengo não esperava, né? O Luizinho seguiu. O Luizinho é um jogador muito raçudo, né? Um cara muito forte, assim. Tem um estilo gaúcho assim de jogar.
Então ele marcou o Zico no campo todo. É claro que o Flamengo tinha outros jogadores muito bons, né? Mas era importante, né, a gente apresentar alguma coisa de diferente, né, no jogo, né? E aquilo surpreendeu um pouco eles não sabiam muito bem o que fazer. E é uma questão, às vezes, que acaba afetando, né, o time quando ele não espera alguma coisa e aquilo acontece. Então acabou dando certo. E a gente foi para o segundo jogo depois e acabou ganhando e conquistando o título. Depois do Botafogo, tu vai para a Europa e fica 6 anos lá, tu joga 6 anos do futebol da Suíça. Como é que surge essa proposta para a Europa? Como é que tu avalia ter ido para lá? Teve proposta para ir para outros times depois? Ficar na Europa, no caso, né, em vez de vir para o Grêmio antes? Surgiu essa possibilidade, né? Quando eu retornei para o Brasil depois da Copa do Mundo, né? Na Itália, que a gente não conseguiu passar, né? Da Argentina, né? Infelizmente. E aquilo ali foi um baque, né? A gente não esperava, porque acho que a gente tinha condições de ir mais longe na Copa do Mundo. Foi uma pena. É uma das derrotas assim mais que a gente sente, porque quando você tem um time fraco, né, e você perde, você até, né, entende. Mas quando seu time é forte e tu acaba perdendo o jogo, não é? Mesmo tendo o domínio do jogo, tendo tido várias chances de fazer o gol e não fizemos, e aí tu acaba realmente sentindo que não fez tudo que podia, né? A gente não chegou no máximo, a gente tinha mais para dar, infelizmente não fizemos isso. Então foi isso que aconteceu. Acabou que eu tive essa proposta do Lugano. Eu não conhecia, na verdade, né, o Lugano assim como time, não sabia, né? E acabei achando melhor ir até lá para ver, né? Então eu estava no final do meu contrato com o Botafogo e para mim era interessante sair já. Eu já era bicampeão com o Botafogo, já tinha mais ou menos fechado aquele ciclo, né? Que acho que a gente faz, né, num time. E aí era importante, eu acho que mudar um pouco de áreas, né? E foi bom, eu gostei bastante, né? Desde que eu cheguei lá em Lugano, ah, fui me adaptando bem, né? Depois a minha família acabou indo para lá, e a gente se deu muito bem, tanto é que ficamos 6 anos, né? Tivemos também várias assim vitórias importantes, né? Conquistamos a Copa da Suíça, fomos a duas finais, uma nós ganhamos, a outra a gente perdeu. E depois eliminamos times fortes na Copa UEFA, né? Como a Inter de Milão, e jogamos contra o Real Madrid na Recopa, né, que agora não tem mais, é Copa, acho que é Copa UEFA mesmo. Então é Supercopa, né? Então eu acho que foi bom, acho que foi um período muito bom, como se no lado pessoal foi bom também, porque eu pude ficar mais próximo também da minha família. Jogando fora a gente não viaja tanto, né? Não tem tantas viagens como tem aqui no Brasil, que o Brasil é muito grande, né? E a Suíça é pequena, então tudo que você faz ali, você faz o máximo estourando 3 horas de ônibus. Então não precisa nem de avião. E quando tem Copa, sim, Copa você pega um avião, mas aí vai ali 1 hora, 1 hora e meia, não passa disso, né? Então eu acho que o atleta, assim, ele tem um pouco mais, assim, de tempo, né, de recuperação, para descansar, para poder também ficar em casa um pouco. E então, dentro disso, eu achei que foi muito boa assim essa minha passagem na Suíça. Falou antes ali no início da tua resposta da questão daquela Copa de 90 ali. Mas além, tu tem uma baita história na seleção, tu é campeão de Copa América, medalha de prata em Olimpíada, jogou 2 Copas do Mundo. Apesar desse episódio ali que tu falou que tu fica chateado porque a seleção era boa e podia ter ido mais longe, como é que tu avalia a tua carreira na seleção brasileira? Olha, eu acho que foi muito boa, porque eu comecei na base, né? Comecei no Sul-Americano, na Colômbia, não é? Uma competição que a gente foi, não fomos tão bem, mas depois na sequência a gente acabou classificando para a Copa, é o Campeonato Sub-20, né? Que é o Mundial Sub-20. Eu acabei indo, né, nesse Mundial, que foi na Austrália,
Então, eu fiz mais ou menos naquele caminho que o jogador geralmente faz quando ele quer chegar à seleção principal, né? Passei pela base, né? Depois tive convocações também para seleções pré-olímpicas. Depois tivemos aquele período com a Olimpíada, né? Que o Inter representou. Então, depois eu fui convocado para a Copa do Mundo do México, né? Não tive nenhum, não participei de nenhum jogo, né? Mas estive ali, né, no ambiente e aquilo ali foi bom para aprender, né, como é que era todo o esquema, né, de uma Copa do Mundo, como é que as coisas funcionavam. Enfim, foi bom assim para. É claro que você quer jogar sempre, isso é normal, né? Todo mundo quer jogar quando vai para uma Copa do Mundo. Mas não deu uma brecha, não teve como eu entrar, né? E foi um aprendizado muito grande, não é? Nós perdemos aquele jogo contra a França nos pênaltis, né? Que é uma coisa que é difícil, né? Porque é o tipo da situação que você pode ganhar, não pode perder, então não tem como garantir assim 100%, né? E eles foram mais felizes, né? A gente acabou não conseguindo, mas foi uma participação boa. E depois na convocação que eu tive, né? Depois para a Copa América, né? Que foi muito bom, a gente acabou ganhando no Brasil, aqui no Rio, né? Contra o Uruguai, foi muito bom. E depois tivemos as eliminatórias, que é uma competição muito difícil, né? Para chegar à Copa Itália, né? Copa do Mundo da Itália. E conseguimos, né? Tivemos toda aquela situação, né? Com aquele problema com o Rojas, né? Que criou uma confusão danada, mas conseguimos provar dentro de campo que nosso time era o melhor, né? Então, o único problema mesmo foi esse jogo contra a Argentina, né? Que a gente infelizmente não fomos tão efetivos, né? Quanto o nosso time era, né? Nosso time era um time muito forte, né? E tinha boa técnica também, né? Bem organizado, mas naquele dia a gente não foi tão bem assim. Quando eu tava falando aqui em casa que eu ia te entrevistar, o meu pai é gremista, eu também sou gremista, e ele falou que tu foi um dos zagueiros, um dos melhores zagueiros que ele viu jogar, um dos zagueiros com mais classe que ele viu jogar. E tu, por duas Copas do Mundo, esteve entre os quatro melhores zagueiros do país, tanto é que tu representou o país na Copa. Como é que é pra ti ser visto assim, que naquele período ali de 86 e 90, 85, 84, naquela época ali, tu tava entre os quatro melhores zagueiros do país? É muito bom, até porque eu acho que o Brasil teve naquele período ali uma safra muito boa de zagueiros, né? Tinham vários zagueiros muito bons, né? A gente tinha o Ricardo Rocha, Ricardo Gomes, hum, o próprio, eu acho que o Aloysio não estava ainda, acho que não. Acho que o Aloysio não, ainda não. Talvez sim, né? Não? Não, acho que não, né? Ele jogou no Inter no início dos anos 80, depois ele vai para Europa, né? Na Europa, então tava mais difícil de ser visto, né? Mas é isso, Aldair também, um baita de um zagueiro, tinham vários jogadores assim, muito bons na zaga, e com certeza eu ser escolhido, né, para ficar entre os quatro melhores é motivo de satisfação, né? Então, eu acho que é um grande prêmio, né? Você ser convocado, representar a seleção brasileira. E eu acho que todo o jogador ele sonha com isso, né? Ele sonha em jogar na seleção brasileira, em estar ali, em ouvir aquele hino, né? E sentir, né, aquela emoção. Então, é um grande orgulho, né, ter jogado na seleção. Depois tu recebe proposta pro Grêmio, vem para cá, onde tu ganha brasileiro, ganha a Copa do Brasil. Como é que surge essa proposta do Grêmio para ti? E como é que foi para ti? Quando tu sai do Grêmio pro Inter lá no início, tu não era conhecido no Grêmio. Mas quando tu chega no Grêmio nos anos 90, tu era o cara do campeão brasileiro invicto pelo Inter. Como é que foi para ti essa proposta e em algum momento tu pensou em aceitar ou não aceitar por causa da tua relação com o Inter? Eu tinha uma curiosidade, assim, Guilherme, que era de jogar no profissional do Grêmio, né? Porque eu joguei na base, né, do Grêmio. E eu tive, assim, eu sempre fui muito bem tratado ali no Grêmio. Eu saí porque realmente era uma questão
que é oportunidade, né, profissional, que a gente viu assim uma possibilidade concreta de as coisas poderem ser diferentes. Então, por isso, foi uma escolha nesse sentido, não era nada contra o Grêmio, né? Pelo contrário. Então, quando houve essa possibilidade de voltar para o Grêmio, eu gostei, eu achei bom. Aí eu falei com o Felipe Scolari, né, que eu conhecia, até em Garopaba, a gente volta e meia se encontrava em Garopaba, aqui em Santa Catarina, né, nas férias. E aí apareceu essa possibilidade. Eu nunca fui muito assim de quebrar contrato, eu sempre gostava de fazer as coisas no período certo, né? Então, naquele momento, o meu time na Suíça, ele já não era mais um time competitivo. Então, para mim, já não interessava mais, né? Eu já queria sair, porque quando o time começa a jogar para não cair, aí realmente não tem condições, né? Porque se você está ali, principalmente um estrangeiro, tem que jogar para chegar, para lutar pelo título, né? É esse o objetivo, né? Então, como aconteceu esse problema, que foi um problema financeiro com o clube, foi o momento que eu disse, bom, então é hora de eu puxar o carro, né? E aí apareceu essa situação, eu dei uma pesquisada, os melhores times naquele momento no Brasil era Grêmio e Palmeiras, então acabei escolhendo, aceitando a proposta do Grêmio, né? Conversei com o Cacalo também, né? E depois com o presidente, Fábio Koff. Então acertamos tudo. E eu, na verdade, assim, pô, voltar para Porto Alegre, que é a minha cidade, né, onde eu nasci, enfim, tinha tudo ali, meus pais, enfim, familiares, tudo, né, amigos, era voltar, né, para casa, não tinha por que não escolher, né. E o fato de eu ter jogado no Inter, eu acho que é um período, assim, que teve entre jogar por um time e por outro, é um período bem longo, né. Eu acho que é um pouco assim ruim quando você sai direto, né? Eu acho que é uma coisa mais fica assim mais forte, né? Quando, por exemplo, você pega e sai do Grêmio para o Inter, ou do Inter para o Grêmio, é um negócio que fica mais difícil de ser aceitado, né? Ser aceito, no caso. E eu acho que foi isso. Com o tempo, né? Claro que no início a gente sente assim um certo ar assim de dúvida, né, por parte do torcedor, que fica pensando, pô, esse cara, será que ele é colorado? Não sei o que. A gente sente, né, isso aí. Mas aí começa o jogo, né? E tudo é em função do jogo, né? É o que decide, é o jogo. Você tem que jogar e mostrar que você está ali para jogar mesmo, né? Que você é profissional, né? Que tu quer é ser campeão, tu quer, aonde tiver, a tua vontade é essa, de querer ganhar, de querer conquistar títulos, né? E de fazer o melhor. Foi o que eu fiz, né? Graças a Deus as coisas deram certo. A gente conquistou um título maravilhoso, né? Que foi aquele contra a Portuguesa, que, pô, parecia impossível, cara. Fazer 2-0 naquele momento, acho que era um segundo tempo ali, 35 minutos de jogo, a gente conseguiu fazer o gol, né? Foi muito bom. E aí o estádio ficou assim, todo azul, né? Foi muito bonito. Mauro, tu passou pelos dois times, hoje tu não joga mais. Qual era o time do Mauro antes dos 11 anos? Antes da base do Grêmio ali, qual era o time do coração do Mauro criancinha aqui em Porto Alegre? Olha, o meu time era o Internacional, cara. Eu nunca escondi isso. Muita gente fala que era o Grêmio, eu digo, pô, poderia ser o Grêmio também, mas é uma questão isso aí até mesmo de família, né? Que a pessoa vem de uma família e a minha família é muito, assim, a maioria colorada, né? Então é normal que tu siga, né? Sim. Mas depois de um tempo, assim, isso aí acaba meio que se perdendo, né? Tu acaba sendo o time que tu joga, né? E todos os times que eu jogo, eu tenho um carinho muito especial. E eu já não sou mais um guri, né? Eu não tenho mais aquele negócio de criança, né? De aquela paixão. É mais uma coisa profissional mesmo. Então, eu admiro todos os times, né? Que eu joguei,
que me deram essa oportunidade, e sou muito grato, foi muito bom. Acho que deixei sempre as portas abertas por onde eu passei, né? Procurei respeitar sempre e fui respeitado, então eu acho que é isso. E como é que é pra ti, por exemplo, tu é ídolo no Grêmio e no Inter, tu é ídolo no Vasco e no Botafogo, tu consegue ser ídolos em times que são rivais. Como é que é pra ti isso? Tu te sente abraçado por todas as torcidas? Como é que é a tua relação com esses clubes hoje? Digo esses quatro que são os que tu teve passagens maiores, com títulos aqui no Brasil, né? É muito bom ter, né, assim, esse carinho, né, desses clubes, são grandes clubes, né? Agora não tem como comparar, né? A rivalidade no Sul não tem como comparar. Aqui no Rio é um pouquinho dividido, assim, é diferente, né? Flamengo, Vasco, tem uma rivalidade bem forte. E Botafogo e Vasco tem uma certa rivalidade, mas não é muito forte, né? Não é tão forte assim. Eu acho que tem mais a rivalidade Vasco e Flamengo e Botafogo e Flamengo. Aí sim o bicho pega. O pessoal tá pedindo ali se tu pode falar um pouco da tua passagem pelo Vasco. No Vasco tu também foi multicampeão, ganhou Libertadores, ganhou Copa João Avelange. Como é que foi jogar no Vasco ali naquela época? Que era um time que também era cheio de craques, né? Foi uma escolha, né, que eu tive que fazer também ali. Eu estava no Grêmio, né, tinha terminado ali a Copa do Brasil, que nós ganhamos, 97, e meu contrato estava terminando, né? E aí apareceu o Vasco, né, me fez esse convite para voltar para o Rio e querendo fazer um time competitivo, né, um time que pudesse conquistar títulos, porque no ano seguinte, de 97, seria o ano centenário do Vasco. Então o Vasco queria fazer uma boa equipe, né? Então foi esse o motivo assim, também que me levou a ir pro Vasco, e as coisas mudaram, né? Como a gente conversou no início, né? Antes tu tinha o passe, né? Tu era preso, né? Tu não decidia nada, tu tinha que esperar. E naquele momento não, naquele momento já tinha toda a questão do terminando o contrato, tu estava livre, não é? Com 6 meses antes de terminar o contrato, tu podia já fazer um pré-contrato. Então era outra situação. Então é muito mais fácil de fazer assim, um acerto, né? Tu não tem que falar com o clube que o jogador está. Tu tem que falar com o jogador que te interessa. Pronto, resolve ali. Foi o que aconteceu. Eu acabei acertando com o Vasco. Vim para o Vasco, foi muito bom. Mas nunca poderia imaginar que fosse assim, ser dessa forma. Foi um negócio incrível, né, cara? No Grêmio também foi muito bom, não posso nem falar nada, né? Mas assim, o Vasco foi porque foi uma sequência, né? O time foi ganhando, e aí ganhou o Brasileiro, aí depois foi ganhando Libertadores, Estadual, pá, e depois foi um ciclo, né, vamos dizer assim. Então foi um período mais longo, né? E é difícil, a gente sabe que é difícil isso. Foi muito bom, a gente aproveitou bastante. E em 2000 acabou chegando aquele momento, né, que acontece, né, de ter que sair, né? 2000 para mim foi um ano muito difícil. Eu tive lesões, passei mais no DM do que no campo, né? Eu nunca gostei de fazer isso, né? Mas às vezes foge do teu controle, né? Mas mesmo assim, no pouco que eu participei, eu sempre procurei ajudar, né? E faz parte, né, do futebol, às vezes as lesões, né? Tem que saber lidar com isso. Então, em 2000, quando aconteceu essa situação aí, que eu já deslumbrava assim a possibilidade de sair do Vasco, né? Que eu já senti já que tinha sido o meu último ano, né? Aquele de 2000. Então, aí já eu estava de férias, né, com a minha esposa na praia até. E aí recebo um telefonema, né? Do meu um amigo, né, que eu tinha, dizendo que o Grêmio estava interessado, né? E aí começou toda aquela conversa. Acertamos, foi muito rápido assim o acerto, né? Porque eu queria sair do Vasco, né? Eu consegui a minha liberação, vim aqui pro Vasco, acertei a liberação. Eu tinha mais, acho que uns 6 meses de contrato. Acabei
né, acertando para sair, e fui para o Grêmio, né? E lá Depois encontrei o mais uma Tite, né? Copa do Brasil. É. E aí o Tite ainda foi o meu treinador, né? Muito engraçado porque eu e ele tínhamos a mesma idade. É incrível, né? 40 anos, é. E aí às vezes eu começo a pensar assim, e eu fico assim, imaginando. Cara, eu fui contratado pelo Grêmio com 39 anos. É muito difícil isso. Se tu assim começar a procurar, muito difícil. Não é que eu estava indo para um time, sabe, assim, eu estava indo para o Grêmio. É um time que tem uma história incrível, né? Tem muitos jogadores assim importantes na sua história. E eu estava indo para o Grêmio, quer dizer, com 39 anos. Então, pô, eu acho que é impossível, né? Poder assim desejar uma coisa melhor. E acabou dando certo, né? A gente acabou conquistando ali o estadual, depois a Copa do Brasil contra o Corinthians, né? Lá no Morumbi. Então foi muito bom, né? Acima da expectativa. E ainda disputei depois, em 2002, uma Libertadores, né? Quer dizer, é muita satisfação. Realmente foi muito bom, né? E acabei encerrando a minha carreira no Grêmio, né? Que é o futebol, né? Comecei ali quando eu tinha 11 anos e acabei encerrando no Grêmio. Eu queria te perguntar sobre essa tua última passagem pelo Grêmio. Primeiro ali sobre 2001. Aqui nesse projeto do Instagram eu já recebi o Luiz Mário, que jogou contigo naquela época, o Anderson Lima, diversos jogadores. Todos eles contaram histórias daquele time. Por exemplo, a história do terno do Tinga. O Tinga usava terno e meião por baixo. O Luiz Mário comemorando o título contra o Corinthians, que ele abriu a garrafa de uísque no aeroporto de São Paulo e esvaziou ela quando chegou em Porto Alegre. Tem alguma história daquela época, daquele Grêmio, que era um Grêmio que tinha muitos jogadores que eram resenha, que gostavam de se divertir, uma galera mais nova ali. Tu que já era um cara um pouco mais veterano, como é que foi pra ti, né, com aquela geração ali? Tem alguma história daquela época que tu ainda lembra e possa contar? Olha, tem assim muita história. Tem algumas que a gente não pode contar, né? Que são um pouco assim fortes demais, né? Vou prejudicar. Mas tem uma história muito engraçada que é com o Zinho, né? Porque eu e ele ficávamos no mesmo quarto, né? E eu, né, assim, não estava muito acostumado, né? A gente não nos conhecia. Então tinha o ar-condicionado ali, quando estava muito quente, ligava o ar, né? Aquela coisa. Só que o Zinho, para dormir, ele tinha que ligar sempre o ventilador, por causa daquele barulhinho que o ventilador faz. Tá, 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 tá. Cara, que é isso? Vai dormir com o ar-condicionado e o ventilador. Cara, eu tenho que dormir, senão eu não consigo dormir se eu não tiver esse barulhinho. Aí eu acabei tendo que me acostumar também, né, cara? Eu nunca tinha visto. Tem que dormir com aquele. Parece aquela hélice do avião, né? Mas um cara muito legal, assim, conheci realmente ali muitos jogadores, assim, além de jogadores muito bons tecnicamente, né? Todos muito legais também, né? O Luiz Mário, como tu colocaste, né? Muito jogador, Polga começando ali, foi muito bom. O Tinga, né? Tinga também um grande cara, um excelente volante. E foi bom porque ali a gente também, além dos títulos, a gente conseguiu ali revelar jogadores, né, para o Brasil, né? O Tinga foi um jogador que dali ele foi para a Europa, né? O Polga também dali foi para a Europa, para a seleção brasileira. Então, pô, isso é uma satisfação, né? Porque além dos títulos, além da amizade que a gente fez, a gente ainda conseguiu colocar jogadores na seleção. O próprio Eduardo Costa também foi, não é? Então, é um sinal de que, pô, valeu a pena. Eu acho que o Marcelinho Paraíba também, né? Acabou Jogou também naquele time. jogando. Nosso time era muito bom, cara. E nosso time ele era assim, ele não tinha posição fixa, ele rodava, todo mundo se mexia, não tinha ninguém. Ah, não, esse cara vai ficar parado. Não, não, não. Todo mundo se movimentava. A nossa zaga mesmo, praticamente não tinha um zagueiro mesmo de ofício, assim.
todos sabiam jogar, todos jogavam, o Roger jogava, o Paula jogava, eu jogava, né? Todo mundo participava da construção do jogo, então já era um time moderno, né? E o Tite foi muito bem, né? Nessa armação da equipe, que inclusive serviu para a seleção brasileira em 2002, né? Sobre o Tite ali que tu fala dele, naquela época ali, já dava para ver que ele tinha alguma coisa diferente como treinador. Tu que passou por diversos treinadores, ele tinha alguma coisa diferente, dava para ver que um dia ele chegaria na seleção, ele tinha algo a mais, assim? Sim, eu já dava para notar que ele era um cara muito assim atento, muito ligado, assim, muito preocupado com todos os, né, assim, as situações, né, no jogo e fora do campo, né, ele já tinha uma equipe de trabalho boa também, né, isso aí eu acho que já dava para ver, assim, que ele era um cara que ele estava querendo realmente se firmar na profissão, né, que ele gostava daquilo mesmo, o Tite, eu acho que tu sabes, né, que ele foi jogador, né, e ele teve que parar de jogar, né, então acho que tudo aquilo ali que realmente parar de jogar para quem joga é um negócio muito difícil, mas tu tem que parar uma hora. Mas só que ele teve que parar. Não é que ele escolheu parar, ele teve que parar em função de uma lesão que ele teve. Então aquilo ali certamente fez com que ele depositasse, né, toda aquela vontade dele, né, toda aquela disposição. E então a gente sentia nele esse entusiasmo assim, para passar as coisas para nós, passar aquilo que ele pensava, passava vídeo, o que nós erramos, o que nós temos que fazer, conversava muito com a gente. Então, era um cara que tinha as ideias dele, mas ele chamava a gente, né, chamava a nossa zaga, onde é que nós erramos, vamos ver aqui no vídeo. Né? Então, já se mostrava um cara assim, bem preocupado e interessado, né, que eu acho que é o mais importante, na profissão que ele queria seguir. Outra coisa que eu queria perguntar daquele time ali, antes da gente se aproximar do final ali, aquele time, tu joga Libertadores de 2002, que o Grêmio cai pro Olímpia ali. Naquela Libertadores, Luiz Mário, Anderson Lima, o Rodrigo Mendes, aquele pessoal tudo falou, quando a gente estava aqui, eles falaram que tá mal contada aquela eliminação. Teve um gol do Grêmio que não foi validado e está regular, o Martinho não se adiantou no pênalti, o juiz mandou voltar. Ficou um gosto amargo daquela Libertadores? Tu acha que realmente era pro Grêmio ter passado? Foi um jogo que, no mínimo, ele foi estranho, né? Foi um jogo que nós não lembro de tudo, né? Porque tem um tempo já. Eu lembro dessa questão do pênalti, né? Porque não é normal tu voltar um pênalti que o goleiro pega, assim. É muito difícil. Não tinha VAR naquele momento lá. Não tem como tu saber se ele se adiantou ou não. E a questão é que nós estávamos decidindo contra um time que ele é do Paraguai, né? Olímpia, né? E Isso. a Conmebol, ela fica no Paraguai, né? Então, é bem difícil de você conseguir ganhar, assim, de um time que tem essa proteção aí, né? Mas é complicado. Nós tivemos um jogo lá no Paraguai também, que deu muita confusão. Eu não lembro direito como é o nome do. Acho que era o 24 de outubro, né? Não sei se era 24 de outubro. Acho que é assim. Nesse jogo, nós perdemos um ou dois jogadores por expulsão. Acho que o Danley não pôde jogar no jogo por causa disso. Ele foi expulso. Então ali nós demos uma. O nosso time deu uma sentida ali. Eu acho que, não sei se teve mais um jogador. O Danley, eu tenho certeza que foi expulso. Sim, tanto é Então que foi joga um o jogo, Martinho. foi um jogo que não teve culpa de nada, Martins. Sim, Estou só sim, dizendo não, que mas aconteceram mudanças que eu não lembro de todos assim que acabaram acontecendo. Mas foi um jogo que desequilibrou. E casualmente esse jogo foi também no Paraguai, né? Então sempre tem que ter cuidado quando for jogar contra o time do Paraguai, tem que abrir o olho. e pelo que o Luiz Mário me falou, também era o ano do centenário do Olímpia
e o presidente da Comebol na época era paraguaio também. Tinha até passagem pelo Olímpia, segundo o Luiz Mário me falou. É verdade. Tu jogou um cara que, por exemplo, tu mesmo falou, o tempo que tu jogou 4 décadas, jogou 70, 80, 90 e 2000, ganhando título na tua primeiro ano e no teu penúltimo ano ganhando título, que também é a Copa do Brasil, e daí tu tem que parar. Qual é que é o trabalho psicológico que tu tem que fazer para, eu vou ter que parar de jogar? Como é que foi essa parada para ti? É bem complicado. É a pior parte que tem, né? Pior parte, porque ninguém quer parar de jogar, né? Então, eu acho que é um tema até que tem que ser colocado, talvez mais conversado, né? Porque o jogador precisa também de ter uma ajuda nesse momento, ter pessoas que, né, possam indicar, né, os melhores caminhos, qual a melhor forma, porque tem várias situações aí, em função de ser assim, um cara que vive naquela adrenalina muito alta, né? E aquilo, de repente, ela dá uma baixada e do nada tu perde todo aquele ritmo que tu tinha de treinar, de viajar, de jogar, de entrar em campo e ter né, aquela cobrança, mas aquela coisa que tu já sabe que faz parte, né? E de repente aquilo ali, ela cessa, né? Então é bem difícil. Para mim foi muito bom a questão de eu ter começado já um ano depois a trabalhar no Vasco, né, como auxiliar técnico, e depois já treinei o Vasco, então já começou aí, meu amigo, aí tudo bem, aí as coisas acabam assim, tu consegue, sabe, desvincular, né, aquele negócio do futebol que é muito forte, e então, eu acho que é a melhor forma de poder, assim, superar, né, assim, essa falta que faz, né? Então, acho que seria importante ter esse trabalho, assim, das pessoas do clube mesmo tentar se orientar para o cara já ir procurando alguma coisa, né, algum curso, para ele poder ser treinador, ser auxiliar, ser preparador físico, né, ou de repente se ele quer ir para a imprensa, né, tentar já buscar alguma coisa, né, e é muito assim, é uma coisa que acontece mais, mas não é uma coisa planejada, né? As coisas que acontecem com os jogadores de futebol, né? Quando eles saem do futebol não tem um planejamento, e sim, se der certo, tudo bem, mas se não der, aí tu não tem um plano B. Eu acho que é isso que é o maior problema. Depois que tu para, como tu disse, tu virou auxiliar técnico, treinador, tu foi diretor de futebol, até trabalhou no Grêmio aqui de novo. Como é que tá a tua carreira hoje? Vai voltar a treinar? É diretor? Como é que tá hoje a tua vida envolvendo futebol? Não, parte assim de treinador não é a minha área nesse momento. Eu gostei mais da função de gerente, né, de futebol, né, trabalhar na parte de futebol, né, na parte técnica. E acho que é uma função que tem mais a ver assim comigo, né? E então vejo dessa forma. Eu estive no Grêmio, né? Fiz esse trabalho aí no Grêmio, foi muito bom. Depois fui para o Vitória da Bahia, também foi assim, resultados bons, né? Ganhamos o estadual, vice-campeão da Copa do Brasil. Depois a Avaí também, fomos até as semifinais da Copa do Brasil. Para o Avaí, para o Vitória, são, né, posições muito boas, né? E depois eu acabei voltando para o Vasco e trabalhando na base, né? Foi assim outro ponto muito bom, porque é bom tu conhecer um pouco, né, na parte também da base, né, que é onde começa tudo, né? Quais são ali as dificuldades, né, que tu tens que lidar. Eu tinha mais ou menos uma ideia, né, porque no Grêmio, quando eu trabalhei no Grêmio, eu era o gerente praticamente das duas, né, do profissional e da base. Eu tinha uma pessoa que cuidava da base, mas eu cuidava dos dois. Então, mas aqui no Vasco eu pude trabalhar diretamente com a base, né? Então, é bem difícil, né? E é um lugar importante, né? Onde dali podem surgir vários jogadores, vários craques, né?
e ajudar bastante o clube que tu estás defendendo. Tu tá falando do Vasco ali, já, eu vi umas 3 pessoas já ali nos comentários pedindo se tu não tem como fazer uma pré-temporada rapidinho e se apresentar para voltar. Pois é. Olha, descansar, eu descansei bem, né? Com 3 meses em casa. Obrigado e um abraço para todos que estão mandando mensagem aí. Antes da gente encerrar, eu posso fazer um bate-bola contigo rapidinho? Claro. Qual o teu ídolo do futebol? Falcão. O melhor momento da tua carreira? Eu acho que todos os momentos foram bons para mim. Não tem como dizer o melhor. Eu poderia dizer, mas eu estaria fazendo injustiça. E o pior momento da tua carreira? O pior momento da minha carreira foi quando aquele jogo contra a Argentina, na seleção. Foi o pior momento, perder para um time que não era melhor que o nosso. O título que tu queria ter conquistado e não conseguiu? Olha, eu acho que eu conquistei todos os títulos que eu queria. Tá bom assim. O melhor jogador que tu teve o prazer de jogar junto? Melhor jogador. Seria o Falcão também, né? Porque é um jogador que eu admiro, né? E um cara que tu queria ter jogado, mas não pôde? Seja por não ser da mesma época ou não ser do mesmo país. Um cara que tu queria ter jogado junto. É um jogador que eu gostaria de ter jogado, que eu sempre vi assim, gostava do jeito de jogar, era o Cruyff. E o cara mais difícil de marcar que tu já teve que marcar na tua carreira? Reinaldo. Era complicado. Atlético Mineiro, era muito bom jogador. Se tu não tivesse sido jogador de futebol, o que tu teria sido? Boa pergunta. Essa aí é difícil aí. Não sei, não tenho a mínima ideia. Tem algum jogo que tu considere o jogo da tua vida, a tua melhor partida, uma partida perfeita? Olha, foram várias partidas, né, Guilherme? É muito difícil dizer assim, uma partida só. Posso colocar assim como um símbolo, assim, um jogo que eu tive ah, com, vamos fazer assim com a seleção brasileira, né? Foi o jogo contra o Uruguai, né? Que foi o jogo do título, né? O melhor treinador que tu teve? Enio Andrade. E o cara que mais pegou no teu pé, o treinador que mais pegou no teu pé? Olha, esse nunca tive problema com o treinador, nunca. Nunca precisou, eu nunca precisei de treinador para pegar meu pé, nunca. Quando tu era solteiro, como é que tu era? Solteiro. Quem foi o jogador mais resenha que tu conheceu na tua carreira? Putz, mais resenha. Olha, são vários, né? Mas um que é muito resenha, o Ailton, que jogou no Grêmio aí com a gente. Meia. E o título mais importante da tua carreira? Todos os títulos são importantes, né? Não tem como dizer um só. Eu joguei em grandes clubes, todos os títulos foram muito importantes e eu só agradeço, né, ter tido essa oportunidade aí. Mauro, eu gostaria de mais uma vez te agradecer por ter topado participar desse papo. Eu espero que tenha sido legal para ti, tanto quanto foi legal para mim. Com certeza, foi muito bom, Guilherme, tá? Queria te dar um grande abraço aí, um abraço a todos que mandaram mensagem aí, que seguiram a nossa entrevista aí. E estou à disposição aí, próxima vez a gente possa se encontrar novamente. E quando essa pandemia passar, que tu vem em Porto Alegre, a gente come um churrasco junto, se conhece pessoalmente. Com certeza. Passou já da hora, né, cara? Tá na hora eu tenho o costume sempre de ir pelo menos aí, vamos dizer, uma vez por mês, né, em Porto Alegre. E dessa vez não tá dando, né? Tem que esperar passar esse negócio aí.
Tu escolheu morar no Rio porque que nem o Renato, se apaixonou pelas praias e não quis voltar mais pra cá? Não, assim, as coisas vão acontecendo, né? Eu nunca fui assim, de me preocupar muito com isso. Eu podia morar em Porto Alegre também, como eu morei vários anos. Se eu for ver assim, eu já morei muito mais em Porto Alegre do que aqui no Rio, né? Pelo tempo que eu joguei em Porto Alegre, né? Pelo período quando eu voltei para o Grêmio. Então, na verdade, é uma questão muito assim de oportunidades também, né? Que a gente tem que, sabe que tem que trabalhar, né? Você tem que produzir. Então, aqui no Rio tem muito, né, essa questão, né, que eu tenho muito trabalho aqui para fazer, não é? Mas eu sempre vou a Porto Alegre, eu gosto muito de Porto Alegre, eu sou gaúcho, tenho muito orgulho disso, mas a gente tem que estar onde está o trabalho, né? E no momento o trabalho está aqui. Mauro, mais uma vez te agradecer e que quando isso passe, então, tu venha para Porto Alegre e a gente come um churrasco, toma uma cerveja junto e se conhece pessoalmente. Vou cobrar, hein? Valeu, Mauro. Abração. Um abraço, valeu, valeu, Guilherme. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, gostaria de mais uma vez agradecer quem participou aqui do papo, quem comentou, quem mandou abraço. Espero que vocês tenham gostado. Quem veio pelo Instagram do Mauro, vem pro meu Instagram, acompanha aqui. Tem outras entrevistas com outros jogadores que passaram aqui pelo Sul, inclusive que jogaram junto com o Mauro, tanto no Grêmio quanto no Inter. E a gente se encontra semana que vem, tá bom? Até mais, gente. Tchau, tchau.